aberta, sabendo que esta ferida sangra, que é dolorosa, que produz realmente dores profundas. Qual de vós, em lugar de buscar um óleo, um bálsamo suavizante, derramaria sobre aquela ferida um cáustico corrosivo que lhe agravasse a dor? Qual de vós praticaria esta ação? Um obsedado, ou um criminoso, em estado normal, ninguém o faria. Porque sobre as profundas chagas morais não derramais vós o bálsamo suavizante dos espíritos bons, do além. Porque não derramais nas vossas feridas da alma e do corpo o bálsamo consolador que Jesus de graça oferece. Todas as vezes que vos debateis contra o sofrimento, todas as vezes que praguejais contra as vossas chagas, adquiridas pelos vossos méritos, todas as vezes que aprofundais mais os golpes que afetam o vosso ser, meus amigos, faltais à caridade para convosco próprios. Lembrai-vos, o Cristo do Senhor é a fonte consoladora de todo o bem, a fonte propulsora de toda a felicidade. Ele é inesgotável em bênçãos de amor para seus filhos. Ele a ninguém repele. Ele abre os seus braços carinhosos para os acolher em seu seio amantíssimo. Por que não correr a Jesus? Por que não aproximar-vos dele pela fé, oferecendo-lhe vossas dores, vossas aflições, vossas mágoas, vossas incertezas, vossos maiores sofrimentos? Por que não fazê-lo? Fazei-o, meus irmãos. Vós tendes, dentro de vós, cordas profundas da alma, sensíveis às vibrações de amor. Quando se apela para a vossa caridade, não é em vão. Vós acorreis pressurosos, para prestardes o serviço que de vós pedem as crianças aqui abrigadas. Sois prontos, sois alegres, mas convosco próprios, faltais à caridade. Tende paciência, com a vida, com as dores. Oferecei a Jesus o cálice amargo da vossa existência, porque não foi Ele quem vô-lo deu, os vossos próprios pecados o conquistaram. Oferecei-lhe, meus irmãos, e dizei-lhe: Jesus, muito padeço, minha alma e meu corpo vivem cruciados. Pois bem, por teu amor, que me seja suave este sacrifício, por amor do teu amor, que eu possa sofrer contente. E assim, meus amigos, o sofrimento, pela fé sincera bafejado do consolo que vem do alto, vos dará energia suficiente para vos saberdes conter e evitar os desesperos da alma. Eu vos desejo, caros irmãos, toda a paz, todo o conforto, e me regozijo convosco pela expansão justa da vossa caridade dentro do asilo, que todos nós amamos e cuja felicidade almejamos. Sejam-vos concedidas, na medida deste padrão, todas as bênçãos de que tendes necessidade espiritualmente, para o vosso progresso. E um dia, meus caros irmãos, quando nos encontrarmos no além, face a face, eu virei, eu própria, espiritualmente, enlaçar-vos num amplexo fraterno e dizer: meus irmãos, acompanhei vossos passos na terra, vi o que fazieis pelas crianças desvalidas. Acompanhei todas as vezes que lhes mitigastes a fome, todas as vezes que as vestistes e todas as vezes que para sua felicidade concorrestes. E eu terei a felicidade de, nesse amplexo, trazer-vos as bênçãos sagradas daquele que é nosso Pai, nosso Deus, que é, afinal, a providência infinita que rege todo o universo. Isaura. Em 13 de 11 de 1936. Diretrizes. Amigos amados e meus irmãos, Deus vos conceda a sua paz. Ultimamente tenho assistido comunicações dos nossos irmãos do além, meus companheiros e vossos amigos, versando todas elas sobre assuntos de alta importância para todos nós. Assim é que ultimamente assisti a comunicação dada relativamente a médiuns, utilíssima. Deveriam todos os espíritas aprender naquela lição o meio de se conduzirem. Hoje, meus amigos, sendo-me dada a palavra para o encerramento da sessão, eu quero falar-vos alguma coisa que se relacione também com esse assunto. Venha a ser, a respeito daqueles que realmente têm faculdade mediúnica, que têm interesse em desenvolvê-la cada vez melhor.
Todo trabalho espírita requer ordem, sistema, disciplina. Fora do método, fora da disciplina, não pode haver um trabalho perfeito. Vós compreendeis que os espíritos desencarnados são em número ilimitado, que os necessitados, igualmente o são, e que, para serem doutrinados em uma sessão, aqui ou além, precisam ser trazidos pelos seus guias e protetores, com o fim de os ampararem e, ao mesmo tempo, protegerem a mesa contra qualquer possível, não direi agressão, mas influência desses infelizes irmãos nossos. Cada centro tem o seu sistema de doutrinação, cada centro tem o seu método de trabalho. É preciso que as criaturas humanas saibam que a diretriz de um trabalho espírita bem organizado é sempre fornecida pelo diretor da casa. Consultai os outros centros espíritas onde vos encontrardes, e vereis que há sempre espíritos diretores para dirigirem os trabalhos, porque, se cada criatura humana se converte em um diretor de trabalho, a balbúrdia se fará, as intuições podem falhar, e o trabalho não seguirá a marcha que segue, dirigido pelo espírito protetor, seu natural diretor. Assim pois, dentro de uma instituição espírita, o método a seguir será sempre aquele apontado pelo diretor do trabalho. Eis porque há muitos descontentes. Conheço um centro particular, que, aliás manda a verdade afirmar, trabalhou com critério, tem tido boas orientações, mas está prestes a tomar orientação fraca, porque o seu diretor humano, obedece às intuições, aos conselhos, aos chamados dos seus irmãos fracos, aliás bem-intencionados, quando deveria orientar-se, pelo critério do diretor do seu centro, digo, diretor espiritual. Assim pois, nunca se procure mudar a orientação de um trabalho, quando ele é dirigido de cima, porque de bom nada se conseguirá. A que a ordem e o trabalho obedecem ao espírito caridoso e bom do nosso e vosso irmão Bezerra de Menezes, que, por sua vez, é, por assim dizer, o espírito protetor, ou por outra, o enviado pela diretora espiritual da casa ou quem compete toda e qualquer modificação séria no assunto. Logo, se o diretor espiritual, de acordo com o guia da casa, ordena que o trabalho se faça desta ou daquela forma, ele tem de ser feito dentro desses moldes. As outras casas de caridade certamente dirão a mesma coisa, estão no seu direito, devem ter seus protetores, seu guia espiritual, a fim de organizarem um trabalho bem feito. Não há muito tempo de um centro amigo me veio uma consulta para este centro, consulta que deveria ser apresentada ao espírito amigo de Bezerra de Menezes, aliás Max, como se assina, para que ele resolvesse como deveria lá se decidir algum qualquer interesse, e esse espírito, com a lucidez e a clareza que o caracterizam, respondeu, textualmente, consultai o vosso guia espiritual. Foi a resposta. Quereis exemplo mais frisante? Quereis vós admitir que nosso irmão, lúcido, adiantado como é, bom, caridoso, se recusasse a uma consulta dirigida por criaturas, suas amigas? Não. Não podeis aceitar esta ideia. Pois bem, o espírito não quis de forma alguma sobrepor-se à opinião daquele que é o diretor daquela casa. Assim também, os daqui, espíritos amigos que somos todos nós, espíritos dedicados ao trabalho cristão desta casa, não podemos de forma alguma pedir orientação outra, a não ser ao diretor espiritual da casa. E, quando ele ordenar, nós e vós, com o máximo prazer, saberemos obedecer. Meus amigos e meus irmãos, o trabalho espírita é grande, a seara muito extensa. E, desde os tempos do Divino Mestre, a palavra foi, muito grande a seara, e muito poucos os trabalhadores. Assim pois, dividida em lotes, como se encontra, um centro ali, outro lá, uma tenda espírita ali, uma outra instituição de caridade lá, além uma outra, tudo irá bem, porque o trabalho está dividido, os homens têm boa vontade, os espíritos as dirigirão e tudo caminhará bem. Mas, desde o instante em que se comece a copiar moldes, a modificar ideias, a confundir guias,
como se fossem fantoches. Nos centros espíritas aparecerão as falhas, a insuficiência, a incompetência, e ficará perturbada a marcha dos trabalhos. Portanto, meus amigos, firmeza, vontade segura, olhos além fixos, e trabalho voluntário. Deus vos guarde e Deus vos proteja. Irene. Em 13 de 11 de 1936. Tudo está predito. Meus amigos, prezados irmãos, desça sobre vós a benção santíssima do Senhor, desça copiosamente sobre todos os vossos corações a riqueza do seu amor. Meus amigos, o cerco das provações aperta no vosso mundo, a terra. Tudo aí parece reconhecer que é chegado o momento do resgate das dívidas. Cada acontecimento que se desenrola, no vosso planeta, causa surpresa àqueles que não têm fé, e não estão acostumados a estudar nas páginas dos livros espíritas a razão de todas as coisas. Os acontecimentos tristes que se desenrolam na face da Terra, são realmente suficientes para consternar espíritos, devendo, porém, alentar e fortificar a vossa fé, porque vos provam, mais uma vez, o cumprimento das profecias. Tudo está predito, desde o princípio se vem anunciando todas as dores, desde o começo dos tempos que se vem profetizando das fronteiras do infinito, aos homens, que se preparem, não para as lutas materiais, porque são provocadas por crimes, por males, mas para as morais, porque delas o espírito sai purificado das suas faltas. As lutas morais são bem mais difíceis de se vencer do que as físicas, porque as lutas no campo material são visíveis, envolvem, ordinariamente, uma certa dose de maldade e falta de raciocínio. A razão obliterada produz muitos males que, esclarecida, são evitáveis, enquanto no terreno espiritual a luta se desenrola ao redor do homem, no seu íntimo, em segredo. As lutas morais são de ordinário travadas no campo oculto que o homem não enxerga, o espírito ou, no dizer da criatura, o coração. São lutas internas que não vêm à face e apenas se descobrem pelos efeitos que produzem, muitas vezes, no próprio corpo material que se abate, que sucumbe ao peso das dores que afetam o espírito. Tudo isso, porém, está predito, tudo isto está sabiamente ensinado. O homem conhecedor dessas coisas deve reparar, não para fugir delas, porque é inútil, não para as afrontar desabusado, porque ele não tem em si forças suficientes para vencê-las, mas a esperá-las resignado e submisso, lutando consigo mesmo, porque a fraqueza do seu organismo espiritual não supera a vontade de ser bom, e lembrar-se que entre a cruz de sofrimento e a falta, deserção, há um abismo a vencer. Quem comete o crime de desertar da luta, lembre-se que perdeu grande parte do seu tempo, e o tempo é precioso, não se deve perdê-lo. Por isso, digo e repito, a luta está travada especialmente no campo moral, no campo do espírito. Toda criatura de boa fé, e todo aquele que se sente disposto a ganhar a vida presente num sacrifício, em dores, para não perder a futura, deve compreender que o momento é chegado, o momento é propício. Coragem para vencer, e que cada um se entregue às mãos dos seus guias, para ser conduzido, são e salvo, por entre os inúmeros perigos que cercam o crente espírita. Em toda parte, as religiões lutam. Em toda parte o cristianismo vence. Vence porque ele representa amor, porque ele representa sacrifício, caridade, sobretudo liberdade para o espírito. Pois bem, que venham as dores, que sobrevenham os sacrifícios, que cada um se prepare para a grande luta, mas que no final o estandarte da fé glorioso se apresente perante os homens, que só cuidam da matéria, cuja inclinação para as intuições miseráveis de traição, de infâmia, de maledicência, de calúnia, de perjúrio, enfim, tanto molestam o espírito cândido, que procura o bem. Que venham as lutas, mas que o homem saiba vencer em nome da fé cristã. Por isso, mais uma vez, encorajo meus irmãos, nada de temores,
nós estaremos convosco todas as vezes que vos formos ter a nossa presença. Glória a Deus. João de Freitas. Em 17 de 11 de 1936. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos orar no fim desta sessão. Queremos, com os nossos irmãos da terra, elevar o nosso pensamento a Ti, primeiramente em ação de graças por todo o bem que derramas em todo o universo, tributar-te o louvor que te é devido, e, ao mesmo tempo, trazer a Teus pés a verdade do nosso amor, o desejo de fazer bem, a vontade de produzir na terra alguma coisa que venha do Teu Filho. Em seguida, Senhor Deus, nós queremos trazer a Tua onipotência divina, a Tua onisciência, o pedido que fazemos, neste instante, por todas as criaturas do que sofrem, as que padecem dores físicas nos seus pobres corpos enfraquecidos, bem como aquelas que sentem as dores pungentes da alma, dores ocultas que o mundo não sabe ver, mas que nós guardamos no sacrário da nossa memória. Senhor Deus, nós oramos por essas criaturas, pelos pais aflitos, que não têm o pão para seus filhos, pelas mães, em cujas faces rolam lágrimas de sofrimento pelo desvio dos seus queridos, da senda do bem, pelas criaturas, cujas ilusões veio perdidas no albor dos anos, pelas criaturas sofredoras na alma e no corpo, em qualquer parte em que estejam. A nossa prece, neste instante, Pai de misericórdia e amor, envolve os espíritos sofredores, conscientes das suas culpas, e, por isso mesmo, dolorosamente feridos pelo arrependimento, envolvendo, igualmente, aqueles que ainda não te conhecem, os que se comprazem na ignorância de fazer padecer seus irmãos da terra, criaturas que deles se aproximam somente para produzir mal. Senhor Deus, permite que os teus mensageiros divinos, aqueles que foram os discípulos amados de Jesus, tenham ação perto desses infelizes, abrindo-lhes os olhos à claridade da fé, fazendo-lhes compreender o amor de Jesus, que é igualmente, fartamente, distribuído por todo o universo, cabendo a eles, que o rejeitam, grande parcela desse amor. Saibam essas criaturas, que tanto padecem, que não conhecem a razão do seu sofrimento, que Jesus as ama, que Jesus combate esse sentimento de orgulho e ódio que lhes invade o ser contra seus irmãos. Senhor Deus, abençoa a infância, neste mundo onde até ela é pervertida pelos maus costumes, pelo exemplo insensato dos mais velhos. Guarda as crianças, Senhor Deus, em sua pureza. Permite que elas sejam inspiradas por Ti, para compreenderem a moral evangélica do Teu Filho. Dá-lhes o pão espiritual, de que suas almas sejam fortificadas, e dá-lhes a força espiritual para que mais tarde possam lutar contra as tentações da vida. E incute, Senhor Deus, nos seus cérebros infantis, as noções da verdade, da justiça e do dever. Oramos, neste instante, pelo asilo espírita João Evangelista. Que ele seja abençoado pelo seu patrono, por Jesus e por Ti, Pai de misericórdia infinita. Louvado seja em toda parte o santíssimo nome de Jesus. E que a benção de Deus caia sobre todas as criaturas aqui presentes e sobre todos os necessitados da terra. Que assim seja. Célia. Em 17 de 11 de 1936. Infalível, só Deus. Meus amigos, meus prezados irmãos, desça sobre vós a paz do Senhor. O homem procura cercar de infalibilidade muita coisa que na terra é transitório. A infalibilidade é dom de Deus, porque só Ele é onisciente e bom, só Ele é justo, verdadeiro, só Ele pode e deve ser considerado infalível. A infalibilidade significa o dom de jamais falir, é falível aquilo que é sujeito ao erro. Nós, as criaturas, quando estamos no mundo, buscamos, os bem-orientados, cultivar a nossa inteligência, sabe Deus, muitas vezes, com quanto sacrifício, procuramos ilustrar nossos espíritos, procuramos ganhar conhecimentos de tudo quanto possa fazer bem ao nosso eu, homem. E vamos pela vida em fora,
produzindo a maior soma de bens que podemos, muito embora em alguns, bem-intencionados até, a nota predominante do egoísmo seja acentuada, porque é natural na criatura humana buscar primeiramente os seus e depois os outros. Quando, porém, se deixa o plano da Terra e se passa para o espaço infinito, é que se compreende que não há meus nem teus, são todos nossos. Meus na Terra significa, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, meus parentes. Nosso no espaço quer dizer as famílias anteriores que já criamos lá, aqueles espíritos afins, que partiram com o nosso modo de pensar. Os que são bem orientados e afinam com a nossa maneira de sentir, esses são os nossos. Devo exprimir que as criaturas, para o mundo, perversas, para nós, transviadas da linha do dever, são igualmente pessoas nossas, espíritos que nos pertencem, cuja evolução devemos auxiliar, por cuja felicidade devemos trabalhar incondicionalmente. Ora, a religião que oferece ao homem a certeza dessa imortalidade, e dessa continuação de famílias sucessivas, todas cuja estadia primeiramente foi a Terra e depois o espaço infinito, todas elas, irmãs entre si, é o Espiritismo. Outras religiões não oferecem essa vantagem. Tão somente nos dizem, nascer, morrer. Espiritismo nos diz, nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Não parece muito agradável para o homem, a ideia de que, após uma vida tão curta, como é a terrena, possa receber um castigo, porque para os prêmios todos estaremos prontos, sem limites, por uma falta, às vezes momentânea, mas que se apura aqui. Falível ao homem, e eu vos direi por quê, na terra, quando somos bem-intencionados e orientamos a nossa vida pelo caminho da justiça, da ilustração do espírito, cientificamente, nós ficamos como um oráculo no meio dos homens. Nada se realiza sem a nossa consulta, nada se decide sem o nosso prévio consentimento, nada se resolve sem haver nossa opinião, porque somos homens de letras, homens de justiça, porque aprendemos nas páginas dos livros, muitas vezes escritos por nós mesmos, as verdades que o mundo aceita, e nós ficamos considerados infalíveis. Ah, meus amigos, nós lançamos certas afirmativas no mundo, das quais nos arrependemos no futuro. O homem precisa se compenetrar de que a ciência terrena não é a do espaço, é tão somente mínima parcela da luminosidade infinita. Eu pronunciei palavras na minha vida, que ainda hoje recordo com tristeza. Nunca admiti a comunicação dos vivos do além, pelo mundo chamados mortos. Nunca permiti que o espírito, deixando a matéria, pudesse vir do além, trazer uma comunicação para os seus e muito menos para a orientação do mundo. Nunca permiti. Quem era eu para permiti-lo, ou não? Quem era eu para acreditar ou deixar de crer na imortalidade da alma? Quem era eu para assumir a direção humana? No entanto, palavra evangélica conheci aqui. Mas a consciência não me acusa de pecados que me tenham envergonhado perante a sociedade nem a família. Não tive em minha vida atos imorais, injustos, indecentes, impuros, inqualificáveis. Graças a Deus, não tive esses vícios. E assim, meus amigos, se entre vós há algum homem de saber, culto, que prepara seu espírito para as grandes lutas em favor do bem contra o mal, esse alguém ouça. Nunca vos julgueis infalíveis, porque a ciência da terra não pode sequer ombrear a do espírito. Podemos adquirir na terra conhecimentos vários, que sejam úteis à nossa vida pública e que possam produzir grande serviço à humanidade, porém, a ilustração própria, verdadeira dos ensinamentos proferidos outrora pelo Divino Mestre, esse complemento, essa palavra, só lá. Fora de lá, tudo é insuficiente. Mas, é preciso que o aguilhão, não direi do remorso, mas do arrependimento, me castigue a alma, como uma punição. Será talvez um castigo de Deus? Mas eu meto a mão na consciência e não encontro lá motivo para um castigo desta sorte. Tão somente houve a leviandade. Mas eu digo,
Não o fiz por mal, não tive a intenção de ofender os poderes eternos, não quis descrer da onipotência divina, não quis desfazer a sua onisciência, nem a sua presciência dos acontecimentos. Não tive este pensamento. O que eu tive foi o pavor da interrogação à sombra. Eu entendia que o espaço infinito era um ponto de interrogação, a cuja porta não se devia bater. Tudo para aí eu julgava escuridão, e na escuridão não se deve pensar. Arrancar os segredos das almas, as revelações do infinito, eu entendia que não devia ser feito. Mas se elas vêm espontaneamente. Agora retrato-me, o que eu supunha negro, treva, é luminoso. O que eu acreditava ser segredo, é claro como a luz do dia. O que entendia ser pavor, é consolo e paz, é ambrosia, é enfim, felicidade. Palavras levas o vento. Mas palavras também calam em corações e podem penetrar inteligências que afinam com as nossas. E nessa esperança que eu repito, ainda hoje, não considereis infalível a palavra de nenhum homem, ainda que esse homem seja vosso pai. Um homem é um homem, só a palavra de Deus é infalível. Por isso, não acrediteis que os mortos não se podem comunicar, eles podem vir à barra das sessões e eu faço consciente neste instante. Deus vos guarde. Amaro Cavalcanti. Em 20 de 11 de 1936. Cada um cumpra o seu dever. Prezados amigos, meus irmãos em Cristo, Deus vos dê a sua santa paz. Ansioso esperava eu este momento, em que me fosse permitido falar nesta casa. Não contava, porém, que me coubesse a tarefa do encerramento de uma sessão, quando deveria ser feito esse trabalho por espíritos adiantados, nunca por espíritos ainda incipientes como o meu. São, porém, as leis de Deus e os seus desígnios indiscutíveis. As ordens transmitidas pelos espíritos diretores das sessões devem ser religiosamente cumpridas por aqueles que têm o desejo sincero de progresso, de adiantamento. Meus amigos, eu sou desejoso desse progresso, tenho no meu espírito desejo imenso de progredir, desejo que cada vez mais se acentua pela vontade de igualar aqueles que podem distribuir maior soma de bens, e, se digo igualar, não é porque uma espécie de ciúme ou inveja ocupe o meu espírito. É porque sei que a doutrina espírita é progressista e a evolução não tem parada. Um dia me será permitido esse progresso, e eu conquistarei, e, então, um júbilo imenso inundará minha alma, pela prática de ensinamento cristão às criaturas. Meus amigos, não vos quero deixar na ignorância de quem eu sou, minha figura em vosso meio é apagada, no entanto, desde que meu nome seja pronunciado nesse recinto, alguém, que me toca muito de perto, sentirá prazer em seu ser. E esse prazer, desde já, eu declaro será repartido comigo, porque não posso esquecer, embora no outro plano da vida, esse laço de família material que na terra nos prendeu um ao outro. Meus amigos, vós tendes em vossa presença alguém que se chamou José de Azevedo Maia. Muito desejo tenho que esta casa progrida, porque, conhecendo a doutrina do progresso, da evolução, de que acabei de vos dar um pálido testemunho, eu compreendo que o asilo espírita João Evangelista não foi criado tão somente para este presente em que estáis. Ele alcançará, com a graça de Deus, um futuro que se tornará evidente, especialmente na história espírita. Para isso tanto basta que as criaturas do que nele trabalham se mantenham firmes em seus postos de sentinela avançada, cada um firme no seu lugar. As crises sobrevêm, mas sendo repartidas igualmente entre todos os crentes, pequena dose caberá a cada um. Lembrai-vos da história do feixe de varas, quando unidas, todas formando um feixe, ninguém as poderá quebrar, esparsas, separadas umas das outras. Fácil se torna quebrar uma por uma. Membros componentes do Asilo Espírita João Evangelista, vós que tendes em mão o trabalho que vos foi confiado do alto, compreendei, vós deveis ter honra em desempenhar uma tarefa no seio da seara cristã.
Todas as vezes que a vaidade penetra em uma agremiação espírita, todas as vezes que o sentimento de inveja e egoísmo, ou de outro qualquer elemento prejudicial aparece, surge repentinamente no seio de uma instituição desta ordem, o seu progresso estaciona, não prossegue. Fique esta lição de aviso: cada um busque no seu interior, no recesso da sua consciência, encontrar as responsabilidades, os seus compromissos, para os desempenhar, e, se notar que os outros desfalecem, não vá também desfalecer por isso, bem ao contrário, fortalecendo sua fé, sua resistência, aumentando sua capacidade de ação, mostrará que é um soldado valente, intimerato, e continuará desempenhando a tarefa que o trouxe à terra. Meus amigos, não estranheis que nenhuma palavra sobre interesses materiais referentes a mim ou aos meus, eu profira, neste instante. O bem geral é a preocupação do espírito que sabe pensar. Com isso não quero me elogiar, nunca foi este o meu critério, mas entendo que cada um pode cumprir seu dever. Nada mais fiz do que isto. Não é do meu feitio me ocupar de interesses particulares, enfim, dos interesses pessoais. Por isso digo, calma e coragem, meus amigos. Sei que passa alguém por aflições e crises na sua vida, que felizmente, por um certo lado estão debeladas. Sei que alguém interpretou alguma coisa que se passou na sua vida, como um rude golpe do destino. Resigne-se a sua criatura. A mulher é sempre parte fraca. É verdade que há espíritos varonis, que podem resolutamente enfrentar situações, e vós tendes disto exemplo palpável. Mas a regra geral é que um espírito cruciado na terra por todos os lados, triste, desolado, mortificado na alma, dá importância exagerada a certos acontecimentos, que para outros não terão talvez esse alcance. Por isso repito, fé naquele que rege os destinos humanos. E vós outros que não me conheceis, mas a quem eu estimo, porque, lendo o livro do passado, eu me encontro relacionado com diferentes pessoas aqui presentes. A esses, eu venho dizer, tudo nesta vida é perecível. As afeições sólidas, ruem por terra, mas é imortal a resistência do espírito e seu cabedal não se altera. Cada um esteja preparado para servir, quando for necessário, na ocasião mais oportuna da vida. O Senhor a todos olhe com carinhoso olhar, e a todos abençoe. Deus conceda paz à sociedade espírita. Deus conceda paz a toda a cristandade. Que cessem as guerras, as perfídias, as contendas, as separações. Deus vos guarde. José. Em 20 de 11 de 1936. Sigamos os passos do Mestre. Seja louvado o Santíssimo nome do Senhor. Meus amigos e meus prezados irmãos, o Espiritismo vos traz constantemente revelações, conselhos, nos seus profundos estudos. Eles são entregues à vossa meditação, para que possais aproveitar em vossos espíritos e talvez em vossos próprios corpos. Nada mais realça, nada mais embeleza um todo de homem ou de mulher, do que seja o espelho da virtude. O seu brilho, o seu fulgor, são realmente a beleza infinita do além, refletida num rosto humano. Porém, o caminho da virtude é sempre cercado de acúlios profundos, difíceis de se passar, é sempre um caminho apertado, estreito, íngreme, uma ladeira escarpada, custosa de se subir, enquanto o caminho do pecado é uma estrada franca, larga, todos nela podem passar. O pecado mais hediondo tem caminho nessa estrada, não encontra óbices, vai seguindo, seguindo. Há, porém, notável diferença no desembocar dessas duas estradas. A primeira, cercada de espinhos, bordada de acúlios em sua sinuosidade, que não acaba, como que cada vez mais aperta o cerco, até o último dia da existência do corpo terreno. Quando, porém, o espírito, vencedor dessa carreira sem trégua, consegue desembocar no além, então, sim, a paisagem encantadora, que se lhe desdobra perante a visão espiritual, é um verdadeiro primor,
uma verdadeira maravilha, que só Deus, o Criador infinito da criação, poderia formar. Luzes, alegria, harmonia, felicidade, tudo isto, no fim desta jornada, cheia de perigos, de precipícios, de acúlios profundos, de mágoas, de dissabores, de contrariedades, representados pelas provações da vida. A estrada larga, porém, que tanto facilitou o caminho do homem, na qual nenhum só óbice apareceu, nenhuma muralha a transpor, nenhum obstáculo à resistência, tudo fácil, tudo largo, espaçoso, tudo assim. Chegando ao fim, ao término da existência terrena, quando o espírito, farto daquele gozo impuro, que ela lhe oferece, desemboca no mundo além, tudo lhe é sombrio, escuro, parecendo que agora é um nevoeiro espesso, que, sabe Deus quando acabará. O espírito, aturdido pela escuridão, pela estreiteza, pela falta de âmbito para o seu desenvolvimento, sente-se torturado, porque a sua bagagem pesa sobremaneira sobre seus ombros, é o fardo de todos os seus erros, é o peso de todos os seus crimes, é, enfim, a tristeza infinda de haver se conduzido por um caminho que Deus reprovou. No entanto, enquanto na vida terrena batalha-se por conseguir imprimir a virtude em caracteres, cedo, para que possam realmente se amoldar aquele espírito de retidão, tudo é difícil, tudo se torna como que impossível a realizar. E os homens são ceigos. A própria infância não mais aceita as injunções do bem, que se lhe procura incutir. É preciso, porém, ainda uma vez, fazer soar aos ouvidos daqueles que professam a fé espírita, e que lhe conhecem os fundamentos, as razões, as consequências, os privilégios, é preciso badalar ainda uma vez a essas criaturas, que, para se conquistar a felicidade eterna, é preciso conhecer todo o sabor da virtude, que é suave e doce como mel. Mas é muito perseguida na terra. A virtude não é amada em vosso meio, bem ao contrário disto, cercam-na de mil dificuldades, procuram impedir-lhe o passo, a cada instante. Mas, meus amigos, quando ela está enraizada no âmago de uma consciência, muito embora o cerco seja profundo, se torne cada vez mais estreito, debaúde. O espírito, torturado, não voltará atrás, irá continuando a sua jornada, embora com a dificuldade que se lhe apresente e há de conseguir seu desideratum. Aí, porém, daqueles que representarem o papel de espinhos. Aí, daqueles que representarem muralhas intransponíveis nesse trânsito para o além. Aí, daqueles que, podendo se levantar, baixaram ao nível do nada. Aí, daqueles que, podendo ter pensamentos nobres, de caridade, simularam aquilo que não sentiram e apresentaram rostos tranquilos, quando tinham almas revoltadas pela descrença. Tudo isto é espelho claro aos olhos da providência. Ah! Meus amigos, quero tão somente chamar vossa atenção para esta face de espiritismo. Espiritismo vos traz o céu para a terra, com todas as suas belezas, para que aprendais, mas vos diz, quem quiser acompanhar os passos do Mestre, tome sua cruz e siga-o. Seguiu, meus caros amigos. Seguiu, suportando o peso das dores, conquistando virtudes, enfim, sendo bons. Deus vos guarde. Anália Franco. Em 24 de 11 de 1936. Aprendamos nesta história. Meus amiguinhos, minhas prezadas companheiras, Deus vos dê a sua benção, sua paz. O mundo em que vós habitais, em que eu há bem pouco vivi, é realmente um mundo cheio de dores, cheio de penas e provas, de agitação e sofrimento. Mas ele tem, meus caros amigos, muita coisa boa, para a qual o homem fecha os olhos. Ainda há o que se vê de bom na terra. Eu que tenho predileção pelo trabalho que diz respeito à infância, quero contar a vós outros e às crianças, especialmente, o que vi, há bem tempo, num lugar muito distante daqui, tão distante que não se fala a língua que possais compreender. O próprio país de origem desse lugar, não compreende a língua que lá se fala. Nesse país,
Nesse lugar, digo eu, fui levada por um grupo de amigas interessadas no desenvolvimento da palavra cristã. Para nós, os espíritos, é fácil entender os homens, falem-lhes a língua que falarem. Isto acontece quando estamos fora do médium. É preciso que compreendais minha explicação. Quando estamos com o nosso corpo astral, penetrando em qualquer meio, entendemos tanto o selvagem, como o homem civilizado, em qualquer de suas línguas ou dialetos. Quando estamos no médium, já não é assim. Por isso, não conhecendo aquela gente, a língua dessas criaturas eu podia entender. Que vi eu? Um lugar que muito parecia um albergue, estilo colonial, para que possais compreender, não é bem isso, mas é como se fosse um vasto alpendre, esteiras pelo chão, nessas esteiras, uns pratinhos feitos de alguma coisa que parece argila, mas que tine como se fosse metal, curiosidade da terra. Em volta desses pratinhos, crianças deitadas de bruços, é assim que se come lá, deitadas de bruços, cada uma tendo, na sua mãozinha, a colher também tosca, à espera que lhe fosse servido o alimento. Veio, então, uma senhora madura, gorda, bem disposta, com o rosto alegre, e disse para as crianças: não temos muita coisa hoje. Foi difícil arranjar comida, mas Deus é grande. Assim como ele dava maná do céu para os israelitas, naquele tempo, permitiu que também as nossas árvores dessem fruto suficiente para vos alimentar hoje. Não temos muita coisa, é só isso. E ela foi tirando de uma grande vasilha redonda, que tinha para apoio um pé não correspondente ao seu peso, sem alças, com uma espécie de concha parecida com aquela colherinha de que acabei de falar, e foi servindo aquele fruto para as crianças. O fruto era vermelho, feito de morango, mas não era morango, é fruto próprio do local. E foi repartindo, e as crianças de bruços comiam o fruto que ela servia. Depois que foi servido esse fruto, ela foi buscar alguma coisa que, para dar um nome, devo dizer um jarro, mas era uma coisa funilada, e foi depondo nas canecas, que também não eram canecas, feitas do mesmo metal, aquele líquido que era escuro, mas não era o nosso café, era uma beberagem própria daquela gente, que fortifica, que sustenta e talvez contém alguma coisa de cola, ou guaraná. Deitou naqueles copinhos e cada uma das crianças se serviu, ficando satisfeitas, como se fosse um banquete, e, imediatamente ela disse: agora, vamos nos lembrar de uma outra coisa, que já ensinei aqui. Silêncio completo. Ela repetiu a pergunta, que já ensinei aqui. Mais sabidinho, respondeu, que nós temos corpo e alma, então, se alimentamos o corpo não vamos deixar a alma em jejum. E todas as criancinhas, prontas para orar, continuaram deitadinhas de bruços como estavam, mas as mãozinhas tomaram este feitio, em cima do prato que havia contido aquele alimento que já haviam ingerido. Puseram-se a orar, e a oração era esta: Senhor, bendito sejas, porque nos deste o fruto que acabamos de comer. Benedito sejas, porque nos deste a bebida que acabamos de beber. Dá-nos, também, Senhor, aquele licor fabricado no céu, que é o alimento dos nossos espíritos. E ficaram todas de cabecinha baixa, à espera que viesse o fluido do céu. A minha companheira, que estava habituada a distribuir esse fluido, fê-lo naquele instante. Eu, que era uma simples visita, porque fui ver o seu trabalho, notei que ela distribuiu fluido para todas aquelas criancinhas, que não eram poucas. Que harmonia, que paz, que sossego. Depois daquela refeição, foram todas brincar. E eu pude ver, então, suas vestimentas. Lá não se usa sapatos, usa-se uma roupa grosseira, porque o lugar da terra é frio, essa roupa é quente. Elas brincam satisfeitas, tal qual como as crianças civilizadas costumam fazer, de roda. As canções não são as mesmas, mas elas rodam, pulando, dançando e cantando. Eu disse: meu Deus, ainda há felicidade na terra, esta gente é tão feliz.
Agora, minhas meninas, que eu contei esta história, vou dizer uma coisa que me foi referida pela minha companheira. Lá não há discussões, existe inteira harmonia. Aquelas criancinhas não têm pais, são filhos de pais que pereceram em tempo de peste, de fome, e aquela senhora, que as tem a seu cargo, é uma criatura abnegada, que olha para Deus, e esquece as vicissitudes do mundo. Todas são unidas, todas vivem em harmonia, em completa paz. Lá não há chicanas, nem intrigas, há ordem, sossego, paz, e fé em Deus. Eu perguntei à minha companheira, que nome tem este asilo? Não, minha amiga, isto é mais uma taba, do que um asilo, não tem nome. Esta senhora trata estas crianças, mas não tem ideia de formar uma sociedade. Mas, nesta terra, não tem mais ninguém? Tem, mas as pessoas ajudam como podem, são pobres. Ela não disse que hoje só tinha fruto. Dias há que só há fruto, outros que só se alimentam de peixe, outros, de ovos de aves, e outros dias, angus, mingaus, que eles mesmos preparam, quando aparece com que se faça. De vez em quando um barco encosta por aí, e deixa algumas latas de alguma coisa, de que se utilizam. Mas também não sabem preparar muito. Quanto sossego, meu Deus, em tanta miséria material. Por outro lado, em outros lugares, quanta miséria moral, em tanta fartura material. Deus é Pai de infinita misericórdia. Vós tendes muito. Vós tendes quem se preocupe convosco, quem cogite do vosso bem-estar, da vossa saúde, e ainda procure melhorar a condição ambiente em que viveis. Minhas amigas, um conselho de quem vos deseja o bem, de quem hoje tem motivo para se alegrar muito e aproveitou para falar, para o provar, por assim dizer, a pessoa a quem desejo toda a felicidade, todo o bem-estar, com esta boa disposição de espírito. Não sejais ingratas, orai a Deus, dando graças por todo o bem que recebeis, e lembrai-vos que Ele move os homens em vosso favor. Compreendei, e sede boas, sede fiéis. Deus abençoe em sua graça a todos os presentes, e Deus proteja o asilo espírita João Evangelista. Francisquinha. Em 24 de 11 de 1936. Coragem firme. Paz conceda o Senhor a todas as criaturas da terra. Meus amigos e meus irmãos, aqui estou em vosso meio, pela misericórdia infinita de Jesus. Sinto-me bem em visitar-vos, embora de longe em longe o faça. Sou presente, no entanto, às vossas sessões. A minha palavra humilde aqui, por vezes, demora um tanto a se manifestar. Não perdeis, porém, com isso, porque mestres verdadeiros da ciência espírita, incansáveis desse labor abençoado por Deus, estão sempre prontos a trazer-vos o testemunho da sua palavra, a experiência das suas vidas. Meus amigos, nunca é bom desfalecer, quando se tem uma tarefa em mãos, nunca é bom afrouxar o ânimo, quando se deve ter a coragem firme. Há, porém, situações na vida dos homens, na terra, que, por vezes, sufocando as energias espirituais, eles vacilam e se deixam vencer. Que assim não seja convosco. Que vós saibais, sempre, pôr de lado os óbices materiais, que venham confundir a vida espiritual com a da terra. É preciso escoimar o espírito de todo laço material demasiadamente estreito, porque tão firme, tão justo, tão estreito, deve ser o laço espiritual. A frouxidão dos laços materiais, a própria fé o indica, dia vem que eles, por inúteis, afrouxam de vez e, dando passagem ao espírito, permitem que ele se alhe aos mundos, de onde veio, e para onde, de direito, tem de voltar. Não convém, portanto, apertar muito os laços materiais, porque eles, pela sua própria natureza, são fracos, os laços invencíveis, fortes, inquebrantáveis até, são aqueles que unem os espíritos entre si. Espíritos afins se comunicam até pelo pensamento, ninguém os consegue separar. Às vezes, a contingência da vida,
Os motivos insensatos das criaturas humanas separam duas almas que deveriam estar ligadas para o trabalho do Senhor. Às vezes, as perseguições terrenas são tão intensas que permitem que uma dessas criaturas, para beneficiar a outra, ponha-se à distância. Isto, porém, não indica, de forma alguma, que o espírito esteja também separado do outro espírito amigo, que tão bem o compreende. Ao contrário, parece até que quanto maiores obstáculos materiais se levantam perante as criaturas espirituais, mais os seus espíritos se procuram ajudar no além. E para que servem as noites de sono tranquilo? Para que os corpos repousem em seus leitos, e os espíritos partam para o além. Para que serve, então, o desprendimento temporário da terra, senão para a aproximação desses seres em comunhão espiritual? O mundo separa, mas a fé os une. Meus amigos, coragem para viver. Coragem para suportar as agruras, as decepções da vida. A morte, muitas vezes, vem para separar entes queridos, mas não o consegue, porque as criaturas espíritas não amam os corpos, mas as almas, e estas são imortais. Os corpos pendem para a sepultura, mas as almas sobem para a verdadeira vida. E quem as pode impedir de visitarem os que lhes são caros, viverem em comunhão com eles, fazendo-lhes o benefício que lhes é possível? Quem as impede? Ninguém. Deus o permite, é o quanto basta. Eu, que deixei a terra, após ingrato e doloroso sofrimento, penetrei nesse mundo além, deixando corações desolados por esta separação, por esta saudade que tão fundo sabe ferir. Deus permitiu-me a graça, porém, de que eu pudesse fazer sentir que vivo, e a minha vida espiritual tem sido um lenitivo constante, para uma chaga profunda que o mundo não pode ver. Deus permite, em sua alta sabedoria, em sua caridade sem igual, que eu possa destilar algumas gotas do orvalho celeste em almas doloridas pelo sofrimento, magoadas pela dor, desiludidas das esperanças terrenas, e, quando assim acontece, eu, com a minha alma de joelhos, agradeço ao meu Deus e meu Pai, que me proporcionou tão grande felicidade, qual a de poder consolar almas que consolam os outros, mas que guardam para si toda a sua mágoa. É uma espécie de egoísmo, que Deus perdoa. Quantas vezes, o riso na face não traduz a dor profunda de uma alma que sabe sentir? Quantas vezes? E eu, que de longe tudo vejo, e compreendo a situação dos meus irmãos, que visito os seus lares, quando Deus o permite, trago agora esta prece, partida do íntimo do meu espírito, para que Deus dê conformação com as provações a todo ser vivente que tem fé, mas por vezes, tem um sofrimento tão profundo, tão aguçado, tão agravado, que dá a impressão que essa fé se esmaece. Ó Senhor Deus, que ela permaneça sempre lúcida, vibrante, brilhante, a fim de que neste curto período que resta, possa manter-se na altura para que foi instituída. Deus vos guarde a todos, e a mim não falte com a sua luz eterna. Arnoldo. Em 27 de 11 de 1936. Glória ao Espiritismo cristão. Meus amigos, paz. Porque cabe a mim, Senhor, nesta hora, o encerramento de uma sessão desta altura. Porque cabe a minha insuficiência fechá-la. Devo dizer, para que ouçais, meus amigos, e, ao mesmo tempo, para a edificação do espírito que ainda não compreende os privilégios da luz espiritual, que Jesus, quando estava no mundo, abriu os olhos aos cegos e lhes deu a vista material que lhes faltava. Ao cego espiritual, aquele que ainda não tem o alcance das coisas eternas, Jesus promete a vista, desde o instante em que esse espírito, compenetrado da justiça, da experiência por que passou, acredite na verdade, que se lhe põe diante dos olhos. Devo dizer, não somente para esta irmã que aqui se encontra, como para todas as outras que acorreram imediatamente ao seu chamado, que imediatamente vieram para ampará-la, para confortá-la, no momento decisivo da sua passagem para o além,
que os seus olhos se abrirão à luz eterna, desde o momento em que a graça de Deus me permita ampará-la. Mas eu te vejo, meu amigo. Fala um sofredor, tens que ver, porque assim é permitido pela vontade suprema. A ti, minha querida irmã, e a vós, meus irmãos, nos une laço estreito, que não podeis compreender. Quem fui eu, na terra, nesta última vida, para merecer de Deus favores desta ordem? É porque Deus vê o interior das almas. Deus não julga pelas aparências, Ele é a caridade em si. O meu espírito, deixando as vestes do corpo material, para surgir no mundo além, bebeu os ensinamentos profundos que o Espiritismo do além lhe forneceu. Eu venho agora do teatro exato da guerra, onde se desenvolve toda aquela carnificina. Não tenho podido comunicar-me convosco, meus amigos, porque o trabalho que recebi em mãos era de ficar ao pé dos agonizantes, para amparar o desprendimento dos seus espíritos e os enviar a vós, que doutrinaríeis aqueles que deviam vir a estas sessões. Eis porque não me tenho apresentado, porque tenho estado afastada de vós. Mas eis-me aqui de novo, pronta para o trabalho que Deus me confiou. Qual a graça bendita de poder levar esta superiora, bem como todas as outras irmãs que, desoladas, acorreram em seu socorro, para o aprisco celestial. Vamos todos, meus amigos, vamos, porque é hora de recolher, é hora da prece em conjunto. É hora do guia tutelar juntar todas. E eu também estarei convosco, para que minha prece se una à vossa, e possa também alcançar aquelas criaturas que não puderam vir até nós. Seja louvado para todos sempre o santíssimo nome de Jesus. Glória ao Espiritismo cristão, paz às criaturas humanas, que assim seja. Maria Luísa. Em 27 de 11 de 1936. Um grande ensinamento. Meus queridos irmãos, desça sobre vós a serena paz de Jesus. Com quanta tristeza, com que profunda mágoa, olha o espírito, do alto, no espaço, para cenas que se desenrolam no ambiente terreno. Que visão aterradora e profundamente triste, descobre o nosso olhar espírito, neste minúsculo planeta, que é o mundo em que habitais. A fraternidade desejada pelo Cristo e por algumas criaturas devotadas ao seu amor, parece que cada vez mais da terra se afasta, espavorida, por falta de ambiente. Quem prepara a fraternidade entre os homens? Quem estabelece o laço indissolúvel da simpatia que deve existir entre todos os seres racionais viventes? Quem deseja esta união estreita que faz comunicar pensamento a pensamento, que faz pulsar coração a coração, que faz, enfim, esse laço estreito e indissolúvel, desejado por Deus e pelas criaturas de bom senso? A virtude excelsa, a virtude que supera todas as outras, porque é primordial entre as virtudes principais, a caridade. Desde que a caridade seja compreendida entre os homens, o princípio de fraternidade não será violado. Quantas vezes a criatura humana diz, e afirma com segurança, que a fraternidade não é praticável entre a humanidade, no estado atual em que se encontra, que ela é uma utopia, um sonho realizável, apenas nas paragens augustas do além. Quantas vezes os próprios crentes espíritas pronunciam frases como esta que acabei de proferir: a fraternidade é irrealizável na terra. Meus amigos, eu não concordo convosco, neste pensar, nesta asserção, e vos digo porque, se Jesus entendesse, na sua presciência, na sua onipotência, na sua sabedoria sem igual, que este princípio era irrealizável entre os humanos, não teria exigido o sacrifício desta ordem. A fraternidade não se estabelece na terra, porque esta ainda não compreendeu o que é caridade. Desde o momento em que ela compreenda o que o apóstolo Paulo tão bem explicou ao homem, a fraternidade será um corolário, uma consequência, inevitável até, da execução desse princípio básico do cristianismo. Ser caridoso, meus amigos, é compreender o que é amor em toda a acepção verdadeira deste vocábulo, que significa o próprio Deus. Deus é amor.
Não tem caridade quem pensa mal, não tem caridade quem inveja, não tem caridade quem é maledicente, quem não poupa a desventura dos seus irmãos, quem se coloca acima do humilde. Não tem caridade aquele que entende valer pelos seus valores materiais,